Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Aqui estamos novamente para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre gostamos de relembrar, solicitamos o amparo dos amigos espirituais nesse nosso singelo trabalho, que eles continuem nos fortalecendo, nos inspirando para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre as pregações de Jesus. Assista esse vídeo até o final. E no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 38, ele assim assinala. E ele lhes disse, no caso de Jesus, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Nesse versículo do evangelista Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. E no cristianismo, pregação é como é conhecida a divulgação do conteúdo da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, com o objetivo de ensinar através do Evangelho, principalmente do Cristo. Jesus, sem dúvida alguma, é o maior pregador de todos os tempos. E ao estudarmos sua pregação na sinagoga e seus sermãos, conforme relatos nos evangelhos, podemos fazer várias observações sobre a pregação de Jesus, que fornece o modelo para os nossos dias de hoje. Quais características, então, podemos identificar em Jesus nas suas pregações? Vamos citar algumas dessas características. Primeira, Jesus pregava as Escrituras em todos os lugares. Ele não escolhia lugar. Jesus constantemente se referia às Escrituras enquanto ensinava e pregava. Em várias ocasiões, Jesus apelou às Escrituras para apoiar os seus argumentos. Exemplo, como diz a Escritura, ele relata em João, quando ele nos diz que, mas para que se cumpra a Escritura, também relatado em João. Já em Marcos, ainda não lestes esta Escritura? Vamos lembrar, no caminho para Emaús, após a sua ressurreição, ele abriu as Escrituras, começando com Moisés, e explicou como o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Isso está lá no capítulo 24 de Lucas. Vejamos então outra característica importante na pregação de Jesus. A segunda, qual seja, Jesus pregou com autoridade. A pregação de Jesus contrastava com a falta de autoridade da pregação dos escribas, como já vimos em vídeos anteriores. As pessoas não só reconheceram a autoridade de Jesus sobre os espíritos ignorantes, os chamados demônios, mas também viram sua autoridade na maneira como ele ensinou as Escrituras. Sua autoridade emergia não apenas do fato de que ele era o divino Filho de Deus, mas de sua obediência ao Pai Celestial. Em sua humanidade, Jesus se humilhou e se tornou obediente até o seu sacrifício, o se deixar imolar na cruz. Terceira característica, Jesus pregou falando a verdade. Observemos a censura de Jesus aos escribas e fariseus, relatada no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 23, quando Jesus usou uma linguagem muito forte para denunciar a hipocrisia dos líderes espirituais que não praticavam o que exigiam do povo. Jesus usou termos como
guias cegos dos cegos e até mesmo os famosos sepulcros caiados, de branco e podridão por dentro. Palavras que certamente provocaram os ouvintes. Jesus não deixou de confrontar quando falar a verdade fosse necessária. Ao mesmo tempo, ele não era rude. Nós sim, precisamos ser corajosos o suficiente para sermos verdadeiros seguidores do Cristo. Mas não podemos confundir jamais a verdade com arrogância. Quarta característica: Jesus pregou com propósito. Isto é, Jesus sempre falou com uma intenção. Ele queria que as pessoas se arrependessem, porque o reino dos céus está próximo. Assim ele falava. Ele pregou para que as pessoas crescem no seu evangelho, tivessem a crença nas suas mensagens. Ele pregou com o objetivo de que as pessoas o seguissem. Ele pregou aos pobres para que tivessem esperança nele. Jesus pregou aos chamados quebrantados do coração para que fossem curados. E Jesus também pregou a libertação, a restauração e a liberdade. Da mesma forma, para uma pregação eficaz, para uma divulgação adequada, nós precisamos ter um objetivo. Quinta característica, melhor dizendo. Jesus pregou de forma prática. Olha que interessante. No Sermão do Monte, Jesus abordou questões práticas do dia a dia, como o casamento, a oração, a benevolência, a resolução de conflitos, a confiança versus a preocupação, a influência na sociedade, os relacionamentos e muito mais. E em cada caso, sua pregação não foi simplesmente uma palestra de autoajuda tão divulgada nos tempos atuais, mas Jesus levou os ouvintes a segui-lo em seus caminhos da vida diária e na eternidade. E os temas das pregações de Jesus eram de caráter digno, harmoniosos com a sua missão de salvação da humanidade, indicativos de sua visão da vida e sugestivos todos os seus métodos de aprimoramento. Sexta característica: Jesus pregou na linguagem do povo. Jesus usou palavras e ideias que a maioria das pessoas poderiam entender. Até mesmo suas parábolas, que desafiavam a compreensão de alguns ouvintes, eram expressas em linguagem de história de ambientes familiares. Como, por exemplo, no relato em Mateus capítulo 13. Jesus ensinou verdades profundas de maneira simples. Ele acrescentou que também Jesus empregou termos que as pessoas comuns poderiam entender. Jesus se utilizou de uma linguagem das ruas daquela época e falou de pássaros, de flores, de moedas perdidas e outros objetos do dia a dia, com os quais qualquer pessoa poderia se identificar. Sétima característica: Jesus pregou para que as pessoas pudessem ver e ouvir. Em seu estilo de pregação, Jesus pregou aos olhos, bem como para os ouvidos. Ou seja, ele queria que as pessoas visualizassem as verdades do Evangelho e do Reino. Jesus utilizou-se de muitas figuras de linguagem, lições com objetos, metáforas, para ajudar os ouvintes a imaginar os seus princípios morais. Quando ele chamou os discípulos para serem o sal da terra e a luz do mundo, eles entenderam a importância do impacto deles no mundo. Jesus, quando segurou uma criança em seu colo, como uma lição que refletia a humilde fé do reino. Jesus também fez forte uso de metáforas. Quando, por exemplo, ele dizia: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta do redil, eu sou o bom pastor,
eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, e o famoso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por fim, a oitava característica identificada no meio de tantas outras. Jesus pregou incentivando uma decisão. Desde o seu primeiro sermão, quando ele nos diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Jesus pregou para levar as pessoas a uma decisão. Muitas de suas mensagens envolviam o ensino, seja a respeito dos relacionamentos humanos na Terra ou dos relacionamentos divinos para a eternidade. Vários temas foram evidenciados na mensagem do Cristo. Porém, todos os seus sermões tinham como prioridade para que os ouvintes tomassem uma decisão. Eles acreditaram ou não. Eles o seguiram ou não. Eles o amavam ou o odiavam. Ou seja, não havia meio termo. Cada vez que Jesus falava, os ouvintes eram forçados a decidir aceitar a ele e a sua mensagem ou rejeitar ambos. Quando ele pede, convoca Pedro, segue-me. Quando ele fala, largue tudo que tens e me siga. E aí, você gostou dessas características? Deixe abaixo os seus comentários. Então, caros irmãos, essas são as nossas reflexões de hoje. Curta e comente se você gostou. Envie para quem você acredita que precisa ter acesso a essa mensagem cristã. E para mais vídeos, caso você não siga o nosso perfil, passe a nos seguir e veja outros vídeos em nosso canal aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio. Espero que tenhamos aproveitado este momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que novamente falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E reforço, se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que ela fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe. Deixo um fraterno abraço em todos. Fiquemos em paz e continuemos nos cuidando.